Antes de começar, produção, roda o VT. Nesse vídeo eu vou fazer você voltar na história e descobrir comigo como surgiram as primeiras experimentações de esmaltes no mundo. E no final do vídeo eu te mostro tudo que já é tendência em 2026. Existem relatos que entre 3.000 a 5.000 anos antes de Cristo, a elite chinesa já fazia uso de algumas misturas para a coloração de suas unhas. Tais misturas eram clara de ovo, colágeno, goma arábica e cera de abelha. Esses pigmentos, tanto minerais quanto vegetais, eram importantes para o enrijecimento logo após a aplicação dessas misturas nas unhas. Como de costume, sempre muito caprichosas, as mulheres da época decoravam a ponta das suas unhas com folhas de bronze e pedras, dando-lhe um aspecto super afiado. E foi assim que surgiram as primeiras unhas postiças. E nesse mesmo período, assim como a elite chinesa, o Egito também já desenvolvia as suas primeiras colorações nas unhas como forma de separação e status. Ao que se sabe, as primeiras colorações egípcias foram feitas com pigmentações naturais, corantes e rena. Já na Europa medieval, o método era totalmente diferente. As mulheres faziam uso de polimento nas suas unhas para fortalecê-las, como também o uso de couro para se obter brilho. Todavia, não fazia nenhum uso de coloração nas unhas. Já no século XIX, o ato de se fazer unhas tornou-se algo profissional. Surgindo então as primeiras manicures norte-americanas e europeias, onde nesses salões eram utilizados pós de polimento, óleos, cremes e lustros. E também não podia faltar os belos esmaltes. Já no século XX, a indústria cosmética já começa a inserir nesse mercado novas tecnologias que trazem brilho e revestimento. E nessa mesma era sintética, esses fabricantes começam a fazer uso de tintas para automóveis, vernizes e lacas com acabamento em brilhante. Já o mercado norte-americano começa a inovar com preparações transparentes e levemente rosadas para as unhas, onde surgem fórmulas mais discretas que apontam para o brilho. Na década de 1920, popularizou-se entre as mulheres o uso da pintura parcial no formato de meia-lua. Uma revolução começa a acontecer em 1932, quando os irmãos Charles e Joseph Revlon fundam a indústria Revlon, onde começam a criar e desenvolver cores de esmaltes mais brilhantes e com pigmentos coloridos, deixando o uso de corantes, trazendo também cores mais opacas e muito mais uniformes. Nas décadas de 70 e de 80 aconteceram um boom na era dos cosméticos, surgindo então cores mais intensas, como também o perolado e o nail fashion. E nesse mesmo período nascem as marcas de classificação global. Mas a indústria ainda não tinha abrido mão de algumas misturas como resinas, solventes e plastificantes. Nos anos 90, com uma abrangência maior do mercado varejista, começam a surgir as bases, os top coats e fortalecedores, já introduzidos com fórmulas específicas para tratamento e duração, onde o esmalte vira expressão pessoal. E nesse período, a internet surge com blogueiras e famosas ditando regras e estilos de unhas em formatos diferentes.
Nos anos de 2010 e 2020, o que imperou foi a segurança cosmética, tendo uma drástica redução em plastificantes e solventes considerados danosos para a saúde das clientes. E nesse mesmo período, a indústria investiu no fortalecimento de esmaltes em gel e sistemas UV-LED em oligômeros e fotoiniciadores com cura por luz. Recentemente, a indústria introduziu em esmaltes convencionais a adição de hipoalergênicos veganos, cruelty-free, bases em gel e bases de tratamento e fórmulas testadas como clean. Resumindo, as marcas tentam se aproximar de um público que está cada vez mais exigente e criterioso com aquilo que usa e o que causa na sua pele e no meio ambiente. Então vamos começar agora a falar sobre o que já é tendência em 2026 e o que já são duas fortes tendências no ano de 2026 são o minimalismo e o futurismo. E o que seria o minimalismo nas unhas? O minimalismo é conhecido por elementos de design sofisticados, com padronagens geométricas discretas, tendo uma paleta de cores bem sóbria. E o que seria a arte futurista nas unhas? A arte futurista nas unhas é própria para aquelas mentes jovens e descoladas, curiosas, que expressam nas suas unhas formas e projeções estéticas metálicas, tendo por si referências de naves espaciais e planetas. E além do minimalismo e do futurismo aqui já falados por mim, nós temos também o soft minimalismo, o maximalismo glamouroso e o vamp romance, que dentre as gerações Z e milênios são os queridinhos. E para finalizar, vamos falar de Pantone. A cor da Pantone de 2026 é o Cloud Dance, que mescla entre o branco suave e o cinza delicado. E o que a cor da Pantone de 2026 influencia diretamente na esmaltação, no dia a dia de pintar as nossas unhas? Absolutamente tudo. A Pantone, a cada ano que passa, ela escolhe uma cor que vai determinar, que vai reger o mundo da moda, o mundo da arquitetura, o mundo do design e dentre outros. E o que seria isso? É basicamente um estudo de comportamento de consumo do consumidor, né? O que o consumidor está pensando naquele momento, o que a sociedade está pensando naquele momento. E com uma sociedade mais conservadora, mais exigente, se escolhem cores mais sóbrias.